vamos lá, gente. Vamos começar nossa aula 13, desobsessão, que tem tudo a ver, né, com o que a gente vivenciou aí no final de semana, né, que passamos pela desobsessão. Nossos objetivos, o geral, demonstrar que o Espiritismo oferece a profilaxia necessária ao combate das obsessões, e os específicos, demonstrar as diversas técnicas de desobsessão e sua eficácia, mostrar o conceito do passe como uma técnica de transferência de energias, demonstrar a presença e o auxílio espiritual nas desobsessões, explicar como o Espiritismo concorre para a profilaxia das obsessões. Então, eu começo com um relembrando, porque não tem como falar dessa aula sem fazer um relembrando da aula passada, né? Então, na aula passada, nós entendemos, né, que o pensamento é tudo que nos situa no mundo, né? O pensamento situa a gente no mundo. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou falar de novo, que eu trouxe para vocês que alguns cientistas, né, neurocientistas, neurofisiologistas, enfim, fizeram vários estudos que comprovam que o ser humano tem em torno de 9.000 a 11.000 pensamentos por dia. Né? Então, olha quanta coisa, quantos pensamentos saem da nossa cabeça num dia, em 24 horas. Né? Se a gente for pensar no dia de ontem, você consegue reunir 9.000 pensamentos? Não. Né? O que isso significa? Que a nossa mente pulsa o tempo todo. Lembra que eu trouxe para vocês, da aula passada, um slide que dizia, uma pergunta do Livro dos Espíritos, que perguntava assim, do que o homem goza total liberdade? Né? E a resposta era, o pensamento. Porque ninguém pode aprisionar os nossos pensamentos. Se você estiver dentro de um presídio, você pode estar tolhido de um monte de coisas, mas de pensar, não. Né? Até dormindo, em estado de dormência, né? O seu espírito está em estado de vigilância o tempo todo. Né? A gente viu isso na aula 5, que o que descansa é o corpo físico, mas o nosso espírito e o espírito, né? Nós pensamos e estamos no ar 24 horas. Dito isto, nós também vimos na aula passada que o que a gente manda para o universo, a gente recebe do universo. Eu até contei uma historinha, até criei uma historinha com a Andréia, né, na semana passada, sobre o universo não entender palavras. Quem entende palavras, caras bonitas, sorrisos ou cara feia, somos nós, seres humanos no plano físico. Mas o universo, né, a espiritualidade, entende energia. Eu vou recordar para vocês a historinha que eu contei, né? A Andréia dá uma aula maravilhosa e eu chego depois da aula e digo, Déia, que aula maravilhosa, né? Você arrasou, os alunos adoraram, os seus slides estavam perfeitos. Nossa, que aula boa, amiga, parabéns e tal, né? Todo mundo que ouvir vai dizer, poxa, vão dizer que eu sou até humilde, né? Que humildade da Alessandra reconhecer a aula boa da amiga, né, e tal. Mas por dentro eu estava com aquela inveja, com aquela raiva, porque ela fez uma aula melhor que a minha, eu fiquei com inveja, por que eu não tive aquele pensamento, por que eu não tive aquela ideia de falar aquilo, né? Uma historinha que eu criei, lembra que eu contei essa história para vocês? Então, nesse momento, eu estou falando, todo mundo está, como diz o baiano, tem esse ditado, né? Comendo o meu reggae, né? Está todo mundo aqui comendo o meu reggae, né? Mas, por dentro, eu estou com raiva. Eu estou sorrindo para ela, parabéns e tal. Por dentro eu estou, por que não fui eu que pensei nisso? Aquela ideia foi genial, né? Morrendo de inveja. Então, o que eu estou mandando para o universo? Qual é a energia? Raiva e inveja. Né? O que vai conectar comigo é o que eu mando para o universo. Não é a cara bonita que eu fiz, os parabéns que eu dei a ela, as palavras bonitas que eu falei.
E isso foi uma historinha que eu criei, né, para ser bem simples para a gente entender. Mas a gente faz isso o tempo todo. Né? Não estou dizendo que nós somos falsos o tempo todo, mas eu estou querendo dizer que a gente tem máscaras o tempo todo. A gente se comporta de um jeito no nosso trabalho, a gente se comporta de outro jeito em casa. A gente se comporta. Quem está namorando aqui, meu filho começou a namorar agora, né? Aí eu estava falando isso para ele. Na época da paixão, tudo é lindo, né? Então demonstre logo quem você é. Não fique enganando a menina, não, né? E é por isso, e é isso que a gente faz com o mundo. Nós temos máscaras. Não porque somos falsos, porque somos mau caráter, não, porque a gente faz isso. Ninguém quer mostrar o seu lado pior. Ninguém, né? Se eu perguntar para vocês assim, relate para mim 5 qualidades de vocês. Vocês vão falar facilmente, 5 defeitos. Vocês vão maquiar. Você pode até saber que você tem um defeito muito... Sou fofoqueira, eu sou maledicente. Mas quem é que vai dizer assim, eu sou maledicente, eu sou egoísta? Ou, quando a gente disser, a gente vai dizer, não, eu sou, mas é assim, ó. É por causa disso, vem o mais depois, né? Nós somos assim. Eu sou assim também. Todos nós somos, porque senão a gente não estava encarnado aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos, né? Só que o grande pulo do gato da desobsessão é a gente entender isso e aceitar isso, né? A psicologia tem um termo que eles dizem assim, encarar a sombra, né? Entender, encarar e integrar aquilo, né? É fantástico. Porque quando a gente começa a se comportar dessa forma no mundo, e o que é se comportar dessa forma no mundo? Entender que somos espíritos. Que todo mundo está passando pelo mesmo processo. Aquele que te agride, aquele que grita com você, está pedindo socorro por algum motivo. Mas então eu sou irmã Dulce, né? Eu tenho que entender. Não porque dizem que irmã Dulce também era danada, né? Eu não conheci irmã Dulce, mas o povo que trabalhou com ela ali diz que ela também era danada, né? Tinha um coração gigante, mas levava ali na chincha, na rédea, as coisas dela, né? Então, todo mundo é assim, né? Jesus também se irou, né? Jesus não quebrou lá todo o mercado, né? Jogou as moedas na casa, enfim, todo mundo, né? Então, a gente tem esse perfil. O que é o pulo do gato que eu digo? É a gente tentar cada vez ser melhor. Cada vez ser melhor. É um exercício diário. A grande coisa da desobsessão é o se observar. Eu falei a vocês semana passada assim, eu estava irritada, não sei nem com o quê. Lembra que eu contei isso para vocês? Então, se eu me conheço, eu não sou uma pessoa irritada. Eu não sou essa pessoa. Se eu estou um dia inteiro irritada e eu não tenho motivo, alguma coisa está acontecendo. É um sinal de alerta que dispara para mim, né? Então, quando a gente vai se observando, a gente vai entendendo se nós estamos nesse processo de alguma influência espiritual. Não digo nem de obsessão, porque obsessão, nós entendemos semana passada que é quando um espírito está perto de você, se aproxima com o intuito de te prejudicar. Mas a grande maioria de nós sofre mesmo uma influência espiritual, né? Que prejudica, mas não era a intenção dele, mas ele está te prejudicando, né? Então, se eu estou muito irritada, se eu estou triste sem motivo, se eu estou alegre demais sem motivo também, né? Isso não é meu, não pertence a mim. Esse é a grande pergunta. Eu estou sofrendo uma obsessão. É a observação. E o outro fator que mostra isso para a gente é quando as pessoas falam, as pessoas que nos conhecem, né? Você está diferente, o que está acontecendo, você não é assim, né? Você quer falar, quer se abrir, eu posso te ajudar. Quando alguém chega e sinaliza isso para você, você já sabe que alguma coisa está diferente com você, porque às vezes você não se percebeu, né? Dito isto, né? Eu trouxe essa frase aí de Ramatiz, que é um espírito hindu, que não é do espiritismo, né?
mas é uma casa que eu trabalhei lá no Rio de Janeiro, que se chama Sociedade Espírita Ramatiz, que mistura hinduísmo com o espiritismo com o cristianismo, né? E eu gosto muito desse espírito Ramatiz, e ele tem essa frase aí que se encaixa com essa nossa aula, que ele diz assim: refleti quanto a que pensais, e sabereis com quem andais. Então, aquela frase que vó e mãe e pai diz assim: me diga com quem andas e te direi quem és. Né? Quem anda com porco, farelo come. Né? Minha avó dizia isso para mim. No espiritismo, a gente muda essa frase. A gente diz: diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Então, quem eu sou, como eu me comporto, qual é a minha energia, o que eu estou mandando para o mundo, né? O que eu estou emitindo é o que eu estou atraindo. Por isso eu trouxe aquele imãzinho ali, né? O que eu estou emitindo, eu estou atraindo. Não é o que eu estou falando, não é como eu estou me comportando, não é se eu sou aquela menina toda meiguinha, toda sorridente, toda generosa, mas por dentro eu estou com raiva, eu estou com inveja, eu estou egoísta, eu estou isso tudo. Para o universo, isso não resolve. Né? Você vai atrair para perto de você pessoas de igual semelhança energética e vibratória. A gente não pode enganar. O pensamento é livre. Nossa mente é um canal aberto com o universo. A gente não fecha esse canal. Então, a gente tem que ter cuidado com que sinal que a gente está emitindo. Eu digo que é da época antiga, né, parabólica. Agora quase ninguém tem mais parabólica, né? Mas a nossa mente é uma parabólica. Ela está captando ali. E ela só vai captar sinais compatíveis com o que você está emitindo. Certo? Então, se eu trouxe uma listinha ali, né? Se eu estou emitindo tudo isso, porque estamos falando de obsessão, então eu trouxe só sentimentos de vibração baixa, né? Eu vou estar atraindo para perto de mim pessoas com semelhança vibratória igual. Da mesma forma que se eu mudar todos aqueles nomes ali e passar para alegria, harmonia, felicidade, generosidade, eu vou atrair pessoas também com as mesmas vibrações. Ok? Então, a obsessão começa em mim. Eu quero que vocês saiam daqui hoje sem dizer nunca mais: eu estou sofrendo um processo obsessivo de um espírito que me quer mal. Né? Alguém falou isso aqui há umas aulas atrás, e eu disse na aula de desobsessão a gente vai conversar sobre isso. A gente não é vítima. Não existe nesse processo a vítima e o algoz. Existe via de mão dupla. Ninguém acessa você se você não der o seu acesso. A senha. Né? Eu brinquei semana passada com vocês sobre a senha do Wi-Fi. A senha é sua. Qual é a sua senha? Sua vibração. Ah, Alessandra, mas eu não ando levitando o tempo todo, nem eu. Né? Eu tenho dias de raiva, eu tenho dias de estresse, eu tenho dias de angústia, eu tenho momentos de tristeza, eu tenho momentos de egoísmo. Né? Mas qual é a nossa nosso grande exercício? Orai e vigiai. Quem disse isso foi Jesus. Né? Orai e vigiai. O que Jesus quis dizer com isso? Que, para mim, dizem que Jesus disse que o principal mandamento, né, quando perguntaram a ele: mestre, qual é o principal mandamento? Qual é? Qual é o principal mandamento, gente? Vocês não leram Evangelho, não, é? Amai o seu próximo como a si mesmo, ame seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Né? Mas eu também acho que o orar e vigiar é pancada. Né? Porque o que você faz com a oração? O que a oração te traz? A gente usa... Tem um slide aí que eu vou falar para vocês sobre a oração, mas eu já vou adiantar porque está aqui no assunto. A oração, ela serve única e exclusivamente para uma coisa. Quem sabe o que é?
cri, cri, cri. Né? A gente faz a oração para pedir, a gente faz a oração para agradecer, a gente faz a oração para louvar, seja lá de que crença você participe, né? Comungue. Mas a oração só serve para uma coisa, gente: harmonizar a mente. É para isso que serve a oração. A gente envia boas vibrações, boas energias. Né? Ontem a Ivani assistiu a aula aqui também na sexta e ela me perguntou, a gente pode orar, né, no Evangelho no Lar por uma outra pessoa? Pode. Né? Naquele momento você está enviando suas melhores vibrações. Né? Eu desejo que ela seja envolvida pelas energias boas, igual a gente fez aqui agora na nossa oração inicial. Né? Todo mundo se harmonizou e depois a gente compartilhou isso. Né? Então, a oração serve para isso, sim. Mas ela tem um intuito principal, que é harmonizar a sua mente. O que acontece quando você harmoniza a sua mente? Você sobe sua vibração. Né? Se você está na angústia, no estresse, na raiva, na preocupação, e você para fazer uma oração sentida, sua vibração eleva. Sua mente harmonizando, você entra numa outra faixa vibratória. Certo? Quando você entra numa outra faixa vibratória, o que acontece? Se tiver alguma mente ali ligada à sua, algum espírito com uma vibração mais baixa, cai. O Wi-Fi cai. A internet cai. A conexão cai. É lei da física, isso não é espiritismo. Né? Se você tem um rádio AM, você não vai sintonizar uma estação FM. São ondas curtas, ondas longas, ondas médias, vibração diferente. Né? Nosso pensamento é formado de frequência, vibração, sintonia e energia. Né? Então, a oração, que Jesus disse, orai, é o primeiro passo da desobsessão. E vigiai. Por que o vigiai? Porque é isso, né? Minha mãe dizia se policiar. A gente tem que se policiar o tempo todo. Porque somos humanos. Estamos no mundo aqui, né? Eu ontem falei para o meu filho, depois eu não sei se eu devia ter falado ou não, mas eu falei, meu filho, o mundo não é fofo. Né? O mundo não é fofo. A gente quer que seja, mas ainda não é um mundo fofo. Né? A gente tem problemas, a gente tem agruras, a gente tem gente que quer puxar nosso tapete, tem, né? Então, a gente tem que estar no vigiar ali o tempo todo. Vale a pena eu me estressar? Né? Vale a pena eu me angustiar? Lógico, gente, ressalva, né, para os casos. Tem uma pessoa muito doente na sua família, tem alguém com um câncer, com uma doença incurável. A gente fica abatido, a gente fica triste. Né? Mas a gente não pode permanecer naquele lugar. Primeiro, porque você não vai estar ajudando em nada essa pessoa. Né? Você não vai estar ajudando em nada. E segundo, que você não vai estar se ajudando. Né? Lá quando a gente viaja de avião, o que a aeromoça fala lá, né? A comissária de bordo? Quem é que sabe o que a aeromoça fala? Máscaras cairão na despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente à sua frente. Acomode a máscara primeiro no rosto de uma criança, se tiver você acompanhado de uma criança, ou de um idoso, ou de alguém com dificuldades ou com necessidades especiais, ou melhor, ponha primeiro no seu rosto e depois no rosto dessa pessoa, ou da criança, ou do idoso. Por quê? Porque se eu colocar primeiro na criança, a criança vai ficar bem e eu vou cair. Porque é uma coisa muito rápida. Então, primeiro eu tenho que me ajudar. Primeiro eu preciso estar bem para ajudar alguém. Né? Então, os momentos de tristeza nosso, quando a gente é abalado por uma notícia qualquer, um desencarne, uma doença, um abalo financeiro, a palavra já diz, a gente se abala. Né? Abalou ali, mas passou daquele momento, vamos se reerguer. Porque senão a gente está abrindo a nossa porta ali para acesso a pessoas que a gente não quer, a companhias que a gente não quer. Estão entendendo isso, gente? Né? Então, não existe vítima e algoz. Mesmo aquele espírito que está perto de você com o objetivo de te prejudicar,
realmente no processo obsessivo, ele tem os motivos dele. Você não se lembra mais. Talvez seja um motivo de uma outra encarnação. Você agora não mata nenhuma barata, mas na outra encarnação você podia ter matado uns 10. Né? Há 10 encarnações atrás, vocês acham que vocês eram o quê? Doces? Flores? Né? Não. Adenauer sempre diz isso, que essa encarnação, Alessandra, Manuela, Conceição, né? Essa é a sua melhor versão. Porque o espírito não evolui, o espírito só evolui. Então, há uma encarnação atrás, eu era pior do que eu sou hoje. Há 10 encarnações atrás, eu era muito pior do que eu sou hoje. Eu tinha muito menos habilidades integradas em mim. Então, aquele cara que chega aqui numa desobsessão, ou que está do seu lado, numa cobrança, numa vingança, numa mágoa que você fez a ele está com toda a razão, do ponto de vista dele. Ninguém é mal, aspas, pelo simples motivo de ser mal. Um bandido, um assaltante, um assassino, um estuprador, todo mundo tem os seus motivos intrínsecos para que aquilo aconteça. Elaborou errado, não elaborou bem o que a vida trouxe para ele. Né? É fácil? Não. Uma pessoa vem e mata um filho meu, eu não vou lá dizer, eu entendo porque você fez isso. Não. Naquele momento, a raiva vai me tomar, a tristeza, a angústia. Né? Eu conversava isso com o Pedro, meu filho mais velho, essa semana, sobre um outro assunto, mas que cabe dentro disso. Eu falei, olha, eu não me vejo matando ninguém, eu acho que eu não tenho coragem de tirar a vida de ninguém. Se um assaltante, alguma vez, algum momento da vida, Deus livre, né, que aconteça alguma coisa com você ou seu irmão e alguém mate você, e chegarem para mim e dizer, vamos matar ele, para mim não serve para nada. O que vai adiantar? Matar o bandido que matou meu filho? Não vai trazer meu filho de volta? Então, eu não quero a morte dessa pessoa. Né? Eu acho que eu só mataria uma pessoa se fosse uma situação ali, no tete-a-tete, a vida do meu filho ou dele. Eu acho que no desespero, eu dava um tiro nele, para ele não matar o meu filho. Né? Mas a gente não sabe o que está dentro da gente. O que que... Todos nós temos o bem e o mal, todos nós temos a violência dentro da gente, todos nós temos o egoísmo, todos nós temos o ciúme, a posse, todos nós temos. Assim como a mediunidade, algumas coisas a gente reconhece, é mais aflorado, e outros está lá adormecido, mas todos nós temos. Certo? E aí, mais do relembrando, dentro do que eu estou falando, que eu trouxe para vocês semana passada esse mesmo slide, dizendo exatamente isso, que os espíritos que se aproximam de nós acentuam em nós o que já é nosso. Então, se eu briguei porque eu estava... fulano entrou numa briga, ou está violento, ou está agressivo, porque está num processo obsessivo. Não, ele está agressivo porque ele é agressivo. Aquela agressividade foi só acentuada por uma influência espiritual. Mas a agressividade é sua, é minha. Né? Isso ajuda muito, gente. Quando a gente começa a fazer um tratamento espiritual, mediúnico, né, desobsessão, quando você vem para cá, ou para qualquer outra casa espírita, onde você vai fazer um tratamento de desobsessão, e você vem com esse pensamento, não com o pensamento de que eu vou lá para afastarem de mim esse mal, afastarem de mim o bicho ruim, afastarem de mim esse espírito ruim. Vou deixar lá esse espírito ruim, o harmonia que se resolva. Né? E que a gente venha com o pensamento assim, se eu fiz algum mal, que essa pessoa entenda que hoje eu não faria mais. Se eu fiz algum mal, que ele possa receber hoje as bênçãos melhores que ele puder, as melhores pessoas do lado dele, o caminho melhor que ele possa encontrar para que ele se sinta ressarcido disso que eu fiz com ele. Porque podem ter certeza, na maioria, 99% dos processos obsessivos, essa pessoa tem uma dor e que foi você que causou. Então, não veja ele como o algoz, o bandido, o ruim, o mal, e você como a vítima,
porque não é assim. E se ele conseguiu chegar até você, é porque você tem um monte de coisa ruim que emite para o universo essa mesma energia e atrai e abriu as portas para que ele chegasse até você. Porque se você fosse esse anjo de candura, ele não teria acesso até você, não teria te encontrado. E isso também é relatado nas nossas mediúnicas. Tem espíritos que estão procurando outras pessoas há 50 anos, há 100 anos. Porque aquela pessoa não deu esse acesso. Mas em algum momento da vida ela deu. E aí ele achou. Porque os espíritos se encontram, se atraem e se acham por vibração. Vocês estão vendo como é que vocês estão quietos hoje? A aula hoje está um tapa na cara, né? Está um tapa na cara. Mas essa aula é isso aí. Para a gente desmistificar de vez que desobsessão não é você ir no centro espírita para que a equipe afaste de você aquele espírito ruim que está perturbando a sua vida. Não é isso. A obsessão começa em mim. A única coisa que realmente vai resolver as melhores companhias para o seu lado é você mesmo e a sua mudança de comportamento. Eu vou mostrar para vocês aqui todas as técnicas usadas na desobsessão, as diretas e as indiretas. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero que vocês já comecem a pensar nisso, que são só técnicas. Profilaxia, paliativo. Que se você não fizer a sua mudança, a reforma íntima que tanto Kardec nos fala, nenhuma dessas técnicas vai resolver definitivamente. São instrumentos de ajuda, mas a solução definitiva está aqui, ó, na minha mão, na minha mente. Alguém ia perguntar alguma coisa aqui? Não? Ah, você. Vai lá, Déa. Vou mudar aqui o slide. Bom dia. Bom dia, Silvia. A Alessandra terminou com você, já deu um spoiler aí do que eu ia perguntar, mas eu estava aqui confabulando. Nós falamos sempre de obsessão dos desencarnados, mas os encarnados também estão nesse mesmo patamar, né? E aí, quando eu ia perguntar, você já disse que você vem com outros slides e vai falar sobre essa nossa responsabilidade com a questão tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. E uma outra pergunta, não sei se cabe, é a questão desse... Porque você falou assim, nossa versão a melhor é essa. Aí eu fiquei aqui pensando, pessoas como Hitler, era a melhor versão dele, então, naquela época. E esses espíritos que têm esse comportamento tão difíceis, né, por assim dizer, eles seriam a melhor versão, mas seriam considerados ainda jovens espiritualmente no processo evolutivo, nesse caso, né? Seria considerado o quê, não ouvi? Um espírito ainda muito jovem em evolução. Podemos assim pensar? Ó, Hitler, que é o exemplo que você trouxe, né? Se eu te dissesse assim, ó, um cara, não te dissesse o nome, mas eu dissesse assim, uma pessoa de extrema inteligência, que sabe usar toda a sua inteligência para o que quiser, manipular da forma que ele quiser, né? Que é capaz de dominar uma nação inteira, e não te dissesse se era do bem ou do mal, você ia imaginar que era Hitler? Ele tinha uma habilidade fantástica, várias habilidades. Inteligência era uma delas, né? Era um cara extremamente inteligente. Só que ele usou para o mal, aspas, porque o que é mal, o que é bem, né? Então, a obsessão acontece, sim, em todas essas direções que a gente viu semana passada, de encarnado para encarnado também. Mas você só vai atrair aquele miseravão para o seu lado encarnado se você estiver nessa mesma vibração.
né? Se você chega no seu trabalho, por exemplo, na alegria, na felicidade, seu final de semana foi ótimo, sua vida está maravilhosa, chega uma pessoa do seu lado, uma colega de trabalho, um colega, qualquer pessoa, e você fala, oi, tudo bem? Ah, não, estou bem não, estou mal, né? Lá em casa não está bom, uma brigalhada, eu ando com dor de cabeça, com dor no estômago, não sei o quê. Se você for uma pessoa educada, né, no máximo você vai dizer, poxa, fulana, se cuida, viu? Desejo que tudo fique bem. E vai sair de perto. Você não vai ficar dando papo para aquela pessoa, porque sua energia é uma, dela é outra. Está incompatível. É da mesma forma com os desencarnados. Da mesma forma que se você estiver baixo, down, triste, né, angustiada, preocupada, e chega uma pessoa na maior alegria perto de você, uhul, não sei o quê. Não vai bater, você vai sair de perto dela. Né? Então, isso, obsessão é energia, o tempo todo. Sim, Hitler estava na melhor versão dele. Eu não sei a quantas anda a encarnação de Hitler hoje. Né? Não sei. Uma vez me perguntaram assim, você sabe? Não sei. Né? Sei lá, isso é fofoca espiritual, eu não sei. Né? Mas imagino que esteja um pouquinho melhor. Né? Ele tinha criado muitas habilidades, só que ele usou essa habilidade inadequadamente. Certo? Respondi? Pronto. Sueli Caldas, no livro Obsessão e Desobsessão, ela diz, a desobsessão, em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Que a hora que a gente chegar nesse patamar de entender isso tudo, a humanidade vai estar regenerada. As obsessões vão ser cada vez menores, né? Mas, em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Então, o que a gente pensa quando fala em desobsessão é num tratamento, né? É no afastar o coisa ruim. Quando a gente fala, vou fazer desobsessão, a gente pensa tratamento. Mas se a gente pensar em sentido amplo, a gente pode pensar desobsessão é a minha mudança. Começa em mim, a desobsessão. André Luiz diz, todos nós, os espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão em maior ou menor grau. Lembra que eu falei para vocês? Obsessão é igual dor de cabeça e resfriado? Né? Obsessão simples, influência espiritual. E todos estamos trabalhando pela própria libertação. À vista disso, de quando em quando, é sumamente importante que façamos um teste de nosso processo desobsessivo, a fim de que cada um de nós observe, em particular, como vai indo o seu. O que ele está nos dizendo? Todos nós estamos sujeitos a influências espirituais, todos nós passamos pelo processo da obsessão, porque somos imperfeitos, porque abrimos a nossa porta, porque baixamos a nossa guarda, né? Isso é normal do ser humano. Mas ele diz ali, é importante que de quando em quando a gente faça esse processo desobsessivo. O que é o processo desobsessivo que ele chama? Uma análise de o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo na minha vida? Perguntem aí para vocês, como é que está a minha vida agora? Está boa? Está dando tudo certo? Eu estou conseguindo tudo? Não estou? Está ladeira abaixo? As portas estão só se fechando? As portas estão se abrindo? Ou as portas estão se fechando, mas eu tenho pessoas que estão me ajudando. De um lado se fecha, do outro lado eu tenho um suporte, uma sustentação. Só estou ladeira abaixo, a porta está fechando, ninguém me sustenta, eu estou sozinho no mundo. Não, minha vida está equilibrada, eu estou bem, minha família está bem, graças a Deus eu tenho meu emprego, está tudo bem, meus amigos são joia, são massa, eu não tenho ninguém miseravão do meu lado. Como é que está a sua vida agora? É isso aí que André Luiz está falando. De quando em quando, é sumamente importante que a gente faça esse teste. Não é todo dia, não, mas de vez em quando. Porque essa resposta vai dizer para você quem são suas companhias. Diga-me quem és e eu te direi com quem andas. O que eu estou precisando mudar? Se eu não estou gostando do que eu estou recebendo, eu tenho que mudar o que eu estou emitindo.
E isso não é fácil. É difícil. Né? Tem uma frase de Adenauer que está aí, acho que no penúltimo slide que eu trouxe para vocês, que Adenauer diz assim: vivendo bem e pensando bem, ninguém vai precisar de desobsessão. Olha que fácil. Né? Não é fácil? Vivendo bem, pensando bem, para que a gente vai precisar de desobsessão? A gente só vai estar cercado de pessoas joia. É fácil isso? Não, né, gente? Não é. Por isso, orai e vigiai. Vamos ter que vigiar sempre, o tempo todo. É para isso que a gente está aqui, no mundo, né? Em sentido mais amplo, no mundo. Mas é para isso que a gente está aqui na ULI. Né? Principal objetivo da ULI, fazer com que vocês, nós também, facilitadores, trabalhadores, todo mundo que está envolvido, se reconheça cada dia mais espírito. E o grande segundo motivo, nos tornarmos pessoas melhores. É para isso que a gente está aqui. Então, é um exercício diário. Não é quando eu cheguei no ciclo 10 e me formei, pronto, não. É o resto da vida, não da encarnação, da vida. Né? É a gente todo dia fazer esse, ou de quando em quando, como diz André Luiz ali, fazer essa autoanálise. Como é que eu ando, quem eu sou, quem são as pessoas que me cercam, como eu estou me comportando, o que eu tenho ganhado da vida, o que eu estou mandando para o universo, o que o universo está me respondendo. Né? Porque você não precisa, quando a gente faz essa autoanálise, a gente não precisa contar para ninguém, é nós com nós mesmos. Né? Então, a gente sabe das coisas ruins, dos meus defeitos, né? A gente pode contar para a gente mesmo. Né? Às vezes, a gente não conta nem para o marido, nem para o filho, nem para a mãe, mas nós com nós mesmos, lá no cantinho do nosso quarto, a gente sabe onde está errando. Né? Às vezes, não é fácil mudar, mas saber que está errando já é bom. Reconhecer que errou, né? Fez alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa errada nessa semana, você se arrependeu de alguma atitude que você teve, já é muito bom, gente, é maravilhoso. Quando a gente já reconhece a besteira que fez naquele dia, aquela palavra errada que a gente falou para aquela pessoa, né, já é muito bom. Já é um bom caminho andado, já é o caminho da autotransformação. Diga. Oi, eu tenho uma dúvida em relação a essa questão da vibração. Né, pensando no meu caso, eu sou uma pessoa que tem uma sensibilidade muito aflorada, né, de sentir a emoção. Então, tem vezes que eu acho que eu estou bem, mas aí eu sinto vontade de chorar. Então, eu acordo angustiada, acordo com vontade de chorar. Até em processos de meditação, de oração, às vezes, estou bem, mas aí me vem vontade de chorar. E até o exemplo que você deu também de encarnado. Né? Eu posso chegar no ambiente, eu estou bem, mas se a pessoa vem com essa demanda de tristeza, eu não repilo, eu acabo, na verdade, absorvendo. E aí eu queria entender como resolver isso. Exercício diário, né? Às vezes, quando a gente já acorda angustiado, durante a noite a gente saiu para passear, né, gente? A gente pode ter ido em algum lugar, ter encontrado alguém, ter sido acessado por alguém, que quando a gente acorda, a gente já sente aquela... Não sei por que eu já acordei assim. Eu estava assim ontem. Estava contando isso para o Vinícius e para a Andréia. Eu fiz essa mesma aula ontem, à noite. E eu não queria ter vindo fazer essa aula. Sabe o dia que você está chato com você? Eu estava chata. Meu filho veio me abraçar, eu falei, ai, filho. Aí ele, mãe, que é isso? Abraço não se nega. Aí aquilo me despertou a luz vermelha que eu falo para vocês, né? Eu falei, gente, eu não estou... O que está acontecendo comigo? Né? Então... Eu falei, não, eu vou fazer essa aula. Primeiro que eu não tinha outra pessoa para fazer, era eu mesmo, né? Eu falei, não, eu vou fazer essa aula. E eu estava contando para a Andréia e para o Vinícius ali fora agora, que foi a melhor aula que eu fiz do semestre. De todas as aulas que eu fiz, e eu não fiz só no ciclo 1, fiz inclusive aula para a ULI Canadá, eu vou fazer outra terça-feira agora. Foi a melhor aula. Eu saí daqui revigorada. Sabe quando você sai assim, você parece que foi inflada de energia boa? Né? A equipe da sexta-feira ontem falou, Lê, eu fiquei emocionada com a sua aula, estava uma energia tão boa. Então, quer dizer, a gente
insistir, persistir e procurar o que mude a sua vibração. Se você já acorda assim, não tem motivo para ninguém abrir o olho de manhã já triste, né? Pode ter sido alguma coisa que aconteceu enquanto você estava dormindo. Então, o que te muda a sua mente? O que harmoniza a sua mente? Né? A desobsessão, ontem uma aluna me perguntou assim, Alessandra, e se a gente percebe que tem alguém perto de nós que está no processo obsessivo, mas essa pessoa não acredita? Né? Porque lembra que eu falei para vocês, mediunidade não é do espiritismo, é do humano, né? Então, católico tem mediunidade, evangélico tem mediunidade, ateu tem mediunidade, agnóstico tem mediunidade, budista tem mediunidade, todos temos mediunidade. E todos sofremos obsessões, porque todos somos espíritos, porque todos somos imperfeitos, porque todos nos relacionamos uns com os outros. Vivemos numa sociedade mista, uma sociedade feita de espíritos encarnados e desencarnados que se relacionam o tempo todo. Aí eu respondi para ela, a desobsessão é você desconectar do que não está te fazendo bem, de uma pessoa, várias pessoas, de uma mente com a energia ruim. Como é que você desconecta? Mudando sua energia, sua frequência, sua vibração. E o que me leva a mudar essa vibração? O que te leva? Como é seu nome? Gisele, seu crachá está virado. O que te leva, Gisele? É uma pergunta só sua, você responde para você. O que leva a mudar a minha vibração? Quando eu iniciei essa aula hoje, eu falei para vocês, vamos pensar em algo que te traga harmonia. Para uma pessoa pode ser uma praia, para outra pode ser uma casa da infância, o outro pode ser a imagem do avô, da avó, o outro pode ser um professor, o outro pode ser um cheiro, o outro pode ser uma música. O que é que muda a sua vibração? Certa vez, aqui mesmo nesse curso, há uns 5, 6 anos atrás, uma aluna me falou assim, sabe o que é meu processo de desobsessão? Eu moro numa casa de quintal que tem um jardim, tem árvores frutíferas, tem tudo isso. Quando eu sinto que eu não estou legal, que eu percebo que não sou eu vou, arranco as minhas sandálias, piso na terra e começo a cavucar tudo que é planta, tiro planta daqui, replanto ali, tiro muda, limpo, corto, podo. Eu entro num mundo paralelo quando eu estou fazendo isso. E minha energia muda completamente. Eu saio dali reenergizada. Isso pode ser considerado desobsessão? Falei, pode. Qualquer coisa que mude a sua vibração, a sua harmonia mental, te leva a um outro estado. É como se fosse um carrapato, vamos dizer assim, né? Aquela mente, aquela pessoa que está ali é um carrapato grudado. Você mudou, o carrapato caiu. A internet caiu. Né? Então, sim. Qualquer coisa. Uma música, eu contei para vocês, Luiz diz que assistir um filme, uma série, ele entra ali e esquece do mundo. No momento que ele entra ali e esquece do mundo, se tiver alguém, né, influenciando ele, vai se desconectar. Eu gosto muito de música. Né? Quando eu acordo desse jeito, eu procuro logo uma música e boto. E aí a música depende do dia. Né? Pode ser pagode ou pode ser música clássica, depende do dia. Né? Mas uma música. Algumas pessoas pode ser um artesanato, né? Se você sabe que uma pessoa está num processo obsessivo e não aceita de jeito nenhum falar sobre espiritismo, sobre nada disso, leve ela para fazer uma terapia, se você tivesse acesso, se for uma pessoa próxima, sugira uma terapia, qualquer coisa que vá te mudar o seu estado mental, vai te levar a um processo de desobsessão. Certo? Diga. Voltando ao que você falou, que quando chegasse no trabalho, em qualquer lugar que você estivesse feliz e alguém viesse com suas tristezas, que você deveria se cuide e saísse. Eu não sei fazer isso. Eu não me sinto bem em fazer isso. Aprenda. Não, eu não gosto disso. Eu acho que... Sabe por quê? Porque eu acho que
eu não vou fazer isso, porque não é de mim. Você acha que isso vou trazer a energia dela para mim? Porque isso é de mim. Quantas pessoas eu já vi, eu já trouxe um sorriso pelo que eu falei, pela maneira que eu conversei. Depois, quando essa pessoa estava na tristeza, quando saiu dali, me agradeceu, obrigada. Eu já ajudei pessoas, já cheguei uma vez na C&A, uma menina que estava no caixa, ela estava angustiada, e eu cheguei, ela chegou e disse assim, meu Deus, me ajude. Aí eu cheguei e falei para ela, o quê? Você está com algum problema? Ela disse, eu sou do interior, vim para aqui. Você não vai me contar para mim? Não, escute, só vou lhe falar isso. Eu vim do interior, vim para aqui, estou assim, assim. Me contou a história dela, estou me sentindo, não sei se eu devo... dali, eu cheguei, conversei com ela, saí dali. No assunto do momento, quando eu saí dali, ela já estava sorrindo, já me agradeceu, já tinha outros caminhos a seguir. Então, são pessoas, não é só ela, várias pessoas que eu nem conheço já Socorro, fizeram eu isso acho comigo, que você entendeu mal o que eu falei. Eu vou falar de novo. Certo. Isso que acontece com você, acontece comigo, com todos nós aqui da ULI, com a Andréia, com o Vinícius, com o Luiz, com todas as pessoas. Porque vocês, alunos, quando chegam aqui, vocês têm a gente como uma certa referência. Então, a Ivani vai me dar licença, mas hoje, eu não vou contar, óbvio, sua vida, tá, Ivani? Mas hoje, Ivani chegou aqui e falou, eu queria falar com você em particular. Eu posso falar? Eu falei, pode. A gente ficou ali uns 15, 20 minutos conversando, não foi? Ela me contou das coisas dela, da vida dela. Eu sou essa pessoa do ouvido. Isso que você está me falando é o que mais acontece aqui dentro da ULI na vida. Mas né? Você disse que quando chegasse no trabalho... Eu ainda estou falando, Socorro, escute. Eu só quero lhe falar só isso. Você disse que quando chegasse no trabalho, que a gente fizesse isso, né? Procura ficar bem, procura e sair. Eu não faço isso nunca, Alessandra. Tá bom. E, às vezes, isso também, eu cheguei a pensar assim, poxa, e se eu precisar de Alessandra, agora do que você falou? Se eu tiver um problema, eu vou me aproximar de Alessandra, eu nem vou poder falar do meu problema para ela. Você entendeu? São duas coisas diferentes. Primeira coisa, o que eu falei com o meu exemplo foi sobre energia, né? Quando você está numa energia, numa vibe boa, como dizem os jovens, né? E chega uma pessoa baixo astral, a sua energia não se conecta com a dela. Isso é uma coisa. Você não se conecta. Outra coisa é uma pessoa chegar e te pedir uma ajuda. Se qualquer um de vocês chegar como Ivani chegou hoje de manhã e me falar assim, Alessandra, eu posso falar com você? Porque ela sente conforto, ela se sente confortável em compartilhar um problema da vida dela comigo. Em algum momento eu passei essa segurança, esse conforto para que ela se abrisse comigo. É diferente, são coisas diferentes. Eu não estou dizendo virar as costas para as pessoas, estou falando de energia. E o segundo ponto é o que Gisele me falou. Ela falou assim, eu não consigo me sentir bem depois. Então, ela não é uma pessoa que ela consegue, ela ainda não aprendeu a virar essa chave, ela absorve. Então, você não está fazendo bem para essa pessoa, nem para você. São duas pessoas ruins. Tinha uma pessoa ruim, ficaram duas. Você me disse que não. Você não me disse que não? Então, não cabe a você, não se encaixa no que você está dizendo, né? Eu também não absorvi nada de Ivani. Ivani me contou uma história aqui, né, complicada da vida dela, né, um momento que ela está passando. Eu também não absorvi nada, eu estou beleza, né? Se a gente sabe fazer isso, beleza. A gente tem que ser ajuda. Coloque a máscara em você para depois ajudar o outro. Se você já sabe não se contaminar com isso, que é o que Gisele precisa aprender a fazer, né, Gisele? Se a gente sabe já não se contaminar com isso, beleza. O que a gente não pode é ajudar uma pessoa se você não sabe ajudá-la, ou se você não sabe fazer isso. Porque, em vez de uma pessoa ruim, vão ficar duas. Certo? E quando eu digo assim, chega uma pessoa numa vibe baixa e você está na vibe alta, você não vai se conectar com ela.
Não é virar as costas para ela. Né? Se essa pessoa chegou... Porque tem aquelas pessoas, gente, vocês devem conhecer essas pessoas, que você pode perguntar 5 anos seguidos, encontrar com aquela pessoa todos os dias e perguntar, tá tudo bem? Nunca tá bem. Quem é que não conhece essa pessoa? Né? Então, é isso. É diferente de uma pessoa que está passando por um problema, né, e pediu sua ajuda. Ou, como eu disse, as pessoas sabem que eu sou uma pessoa tranquila, feliz, para frente, não sei o quê. Sábado passado, eu cheguei aqui, não estava legal, estava com um problema na cabeça. A Marie, que é a coordenadora da turma de sexta, aliás, isso foi durante a mediúnica, gente, de sábado. Ela me chamou aqui atrás, ó, do piano, e falou, amiga, o que você tem? Você não está legal. Eu falei, não estou. Ela me deu um abraço, aquele abraço assim, suspiroso, né? Me transmitiu as melhores energias, eu já saí dali legal. Né? Então, a pessoa vem te pedir uma ajuda, você tem que dar essa ajuda, desde que você saiba não se contaminar. Né? É contaminação mesmo, certo? É como se fosse uma doença contagiosa. Não adianta a pessoa estar aqui com sarna e eu for dar um banho nela sem luva, porque eu vou ficar com sarna também. Aí a gente vai precisar de uma terceira pessoa para ajudar nós duas. Entende o que eu estou falando? Não é virar as costas para as pessoas, não. Se foi isso que você entendeu que eu falei, eu me expressei mal, eu falei errado. Eu falei de energia, de incompatibilidade de energia. Você disse que se tivesse um problema, você não ia nem me procurar. Ela perguntou, gente, porque ela perguntou fora do microfone. Viu o pessoal do YouTube que está assistindo agora, que vai assistir a aula? Ela perguntou se esse comportamento pode prejudicar ela. Pode, se ela não souber como não se contaminar. Né? Como Gisele disse que ainda não aprendeu isso. Tem que aprender, viu, Gisele? Aliás, é essa a fórmula. Né? Às vezes a gente fica até baqueada pela energia daquela pessoa, mas procure, no momento seguinte que você percebeu isso, mudar a sua vibração. O que muda a sua vibração? É uma oração? Faça uma oração. Né? É uma música? Ouça uma música. É ligar para um amigo, para uma amiga, para o marido, para a filha? Ligue, fale. Né? Mas alguém que vai te levantar, não alguém que vai dizer, realmente, aquela pessoa, nossa, quando eu encontro com ela, né, vai ser o 3 contaminados. Né? Então, esse discernimento que a gente tem que ter. Diga. É que eu acredito que esse processo seja bem natural. Porque quando a gente encontra com uma pessoa que a energia está incompatível, eu acho que naturalmente a gente deseja se afastar daquela pessoa. E numa outra situação, se a gente está aberto para ajudar e a gente está numa vibração boa, a gente vai ajudar e a gente vai sair melhor. Eu acho que é o que acontece. Aquela pessoa absorve a sua boa energia. Sim. Não é você que sai mal da conversa com ela, ela é que sai bem da conversa com você. Exatamente. E a gente continua bem, porque a gente já estava bem. Então, eu vejo isso como natural. Vamos para o extremo do exemplo, né? Vamos lá, um Divaldo Franco, né? Quantas milhões de pessoas vocês acham que procura Divaldo Franco? Então vamos para a nossa casa, Adenauer Novaes. Toda quinta-feira acaba a palestra de Adenauer aqui, faz uma fila aqui do lado, gente. Quem já viu a palestra de Adenauer sabe disso, né? Ele atende um monte de gente aqui no final, pessoas que querem o quê? Uma palavra de conforto, uma explicação, um acolhimento, né, que estão passando por problemas. Você imagina que Adenauer atende 10 pessoas e ele vai para casa mal? Não. Pelo contrário, as 10 pessoas saem bem. Isso que é o pulo do gato. Você não pode ajudar a ninguém
se você não tem esse equilíbrio, se você não sabe se ajudar. Porque senão, em vez de 10, vão ser 11 pessoas ruins. É isso que eu quis dizer. Incompatibilidade, né? Assim como chega uma pessoa muito ruim perto de você, com uma energia muito ruim, e você sente, ó, a psicometria, o testezinho que a gente fez aqui da caixa, né? Ambiente, pessoas, objetos. Você sente. Mas naquele momento que você sente, você também já pode organizar sua mente ali, ó. Que eu seja o melhor instrumento. Isso mentalmente, né, gente? Que eu seja o melhor instrumento nessa conversa. Que as minhas palavras cheguem até essa pessoa e surtam o efeito que ela está precisando. Você já vai fazendo isso, né? E dessa forma você já está sintonizando com espíritos que vão ali te auxiliar, te intuir, te inspirar, te ajudar de alguma forma com aquela pessoa. É uma forma também, viu, Gi, da gente fazer isso. Então, é isso, gente. Quem quer perguntar? Diga aí. É Valber? Valber. Espera aí. Sua senha 2. Bom dia. Nós só temos um microfone hoje. Espera aí que já vai aí. Na verdade, é só para complementar essa questão do contagiar-se, né? Que é uma partida de duas vias também, não é só negativa. A questão das crenças limitantes nos leva a pensar assim, né? Mas eu pratiquei yoga há um tempo, e aí, em uma das práticas, tem uma orientação assim: a gente não só catalisa, como a gente também externa, então a gente irradia. Então, quando uma pessoa está num comprimento de onda, e você não precisa se contagiar, você pode irradiar uma positividade e aquietar essa pessoa ou ajudar a chegar num outro patamar, né? Sim, perfeito. Isso mesmo, né? Leva o microfone lá para o seu Antônio, Deia. Ah, a Sueli chegou, diga. Não vem me contar uma história de 10 minutos, não. Teve umas aulas passadas que eu falei a respeito de minha cunhada, que fui na casa dela, e, né, quando saí de lá, saí mal. Essa semana, eu tive que passar lá de novo. O que é que eu fiz? Minha esposa saiu do carro, eu fiquei no carro. Pegou um arrudo, um dente de alho. Não, aí respirei fundo, fiz uma prece, eu digo que eu vou lá para não ter essa influência. E voltei de uma boa, tranquilo. Então, esse processo se faz para ele. Eu já fui muito influenciado por esse tipo de coisa, porque eu sou uma pessoa muito dada a ajudar as pessoas. Assim, não é que eu seja bom, não, que eu não sou muito bom, que eu tenho meu temperamento. Mas eu gosto de socorrer as pessoas, principalmente na área de saúde, que é minha área. Então, eu já tive situações que, se eu me deixasse envolver, eu sairia pior do que a pessoa em si. É isso mesmo, gente. Lembra da aula passada que eu mostrei para vocês no slide? Que existem alguns fatores que predispõem à obsessão. Quais são os fatores? Álcool e drogas lícitas e ilícitas. Por quê? Porque tiram os freios do nosso inconsciente, a gente perde esse controle, né, e as portas se abrem. Ambientes. Quais são os ambientes? Presídios, hospitais, motel. Qual é o outro que você falou? Shopping, talvez, né? Tem muita gente viciada em compra. Isso é um vício sério, né? Viciada em comer, né? Então, enfim. Aí, então quer dizer que toda vez que eu for num cemitério, eu vou sair de lá mal? Toda vez que eu for num hospital, eu vou sair de lá mal? E as pessoas que trabalham nos hospitais? E as pessoas que trabalham nos presídios? E as pessoas que trabalham nos motéis? Alguém aqui, se eu fizer uma porcentagem, eu fiz isso, perguntei ao pessoal de ontem, uma porcentagem, vamos dizer, todos os casais que frequentam motéis, quantos por cento vocês acham que são pessoas casadas ou namoradas que se amam e vão lá desfrutar? Qual é a porcentagem maior dos casais que frequentam motéis? Amantes, traições, pegações, né? Aqueles que saem da balada, não sabem nem o nome um do outro, né? No dia seguinte não lembra nem a cara da pessoa que foi com ele ou com ela, né? Então, qual é a energia que circula? Quais são as energias que circulam num cemitério? Quais são as energias que circulam num hospital? Tem energia da cura? Tem.
Mas tem a energia também da tristeza, da angústia, da inconformação, da saudade, de tudo. Né? Da apreensão, do receio, do medo. Né? Então, tudo isso envolve a gente. Nós somos energia. Então, a gente tem que aprender a se proteger quando for a um lugar desse, ou quando você trabalha num lugar desse, né? Está sempre acima. Né? Está sempre tentando botar a sua vibração lá. Eu vou conseguir? Não, eu não vou conseguir o tempo todo, mas é exercício. Eu tenho que tentar estar sempre acima disso. Né? Daí aqui, mas lá atrás ela queria primeiro falar. Diga. Bom dia, tudo bom? Você acha que os filtros energéticos, você até agora brincou, né, com o colega aqui, as folhas, dente de alho, você acha que isso auxilia no processo da desobsessão? Não. Tem até um slide aqui, mais para frente, tem um slide aqui que eu vou mostrar para vocês, que é um texto de Kardec, que está no Livro dos Médiuns, que ele fala sobre isso. Né? Não, tudo isso te induz a alguma coisa. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que anda com uma figa dentro do bolso, não sai sem aquela figa. Chegou no meio do caminho, lembrou que esqueceu a figa, volta em casa, pega a figa, porque se eu sair sem aquela figa, vai me acontecer alguma coisa. Ela está causando a ela mesma, né, uma força que é dela. Né, uma coragem que é dela, mas que ela está depositando naquela figa. Se ela sair sem aquela figa, nada vai acontecer com ela. Ou vai, sabe por quê? Porque quando ela sair sem aquela figa no bolso, ela vai achar que ela está desprotegida, que alguma coisa ruim vai rondar ela, que vai chegar até ela energias ruins, e vai chegar, porque ela baixou a vibração dela. Né? Quando a gente toma, com todo respeito a todas as religiões, né? Ontem mesmo eu estava contando para o pessoal aqui que eu sigo o perfil do Centro de Umbanda Kumoa, que é aqui em Piatã, e que ontem eu estava vendo um vídeo da mãe de santo lá, que ela posta vários videozinhos no Instagram, que enquadra na desobsessão. Né? Ela estava dizendo assim, que a gente aqui de Salvador, né, eu sou do Rio, mas já moro aqui tanto tempo que eu já me sinto baiana, falo logo a gente tem a oportunidade de passar por essa orla aí, que é uma das maiores orlas do Brasil, né? O tempo todo, seja para que lado a gente vá trabalhar, a gente passa por essa orla, né? E ela estava falando isso, que a gente não aproveita disso. Por que se enquadra dentro da desobsessão? Porque ela falou um monte de outras coisas, mas o que ela falou de importante que eu captei para a gente aqui, é que ela falou assim, ó, às vezes a gente vem ou no carro, ou dirigindo, ou no buzu, ou de carona, ou no Uber, ou seja lá o que for, e você passa por aquela orla toda e você não dá atenção para a beleza da natureza que está ali a seu dispor todos os dias. Eu passo pela orla mais de 10 vezes por dia, todos os dias. Né? Não tem como eu chegar, entrar em casa e sair de casa sem passar pela orla. E eu, às vezes, nem vejo a praia. Né? Eu passo 10 vezes e eu me enquadro nisso. Por isso que me chamou tanta atenção do que ela estava falando ontem. E aí ela disse o seguinte, aproveite. Se você estiver no seu carro, se você estiver num Uber, bote um fone, coloque uma música mais tranquila, mais silenciosa, uma música que te harmonize. Vá olhando, vai fixando naquele mar, vai imaginando o barulho das ondas, o barulho do mar, o barulho da onda arrebentando na areia. Tente sentir até o cheiro do mar, mesmo que o vidro esteja fechado, use a sua imaginação, porque essa conexão vai te mudando o estado mental. Quer dizer, era uma mãe de santo, da Umbanda, falando isso. Né? E eu achei fantástico. É uma desobsessão? É. Né? Aí ela completou assim, ó, às vezes, fazendo isso, meu filho, você nem precisa do seu banho de folha, do seu banho de sal grosso, você já mudou a sua vida, aquilo que estava te fazendo mal, dissolveu com a natureza. Palavras dela dentro da crença dela, mas faz todo sentido. Né? Tem gente que gosta de sentar lá no mar, eu sou uma, e ficar olhando para o mar. Né?
essa troca que a gente faz com a natureza, no mar, num quintal, como a menina falou, a aluna falou, numa floresta, numa cachoeira, num rio, num lago, num jardim, com um buquê de flores que seja, admirar uma pétala de flor, isso é troca energética. A energia vem da natureza e nós fazemos parte dessa natureza, nós compomos essa natureza, somos animais também. A gente se acha a última bolacha do pacote porque nós somos os animais racionais, mas nós somos natureza, nós somos energia. Então, tudo e qualquer coisa que te leve a essa mudança mental considera-se desobsessão. Então, uma figa, um banho de folha, um banho de sal, não sei o quê, isso são instrumentos que conduzem a gente a um estado mental. Nada, nenhum milagre está em nenhum objeto. Tudo está aqui. Ok? Então, vamos lá. Desobsessão é um conjunto de técnicas utilizadas no espiritismo com o intuito de eliminar as causas, bem como as consequências das obsessões. Desobsessão é um conjunto de técnicas do espiritismo. Assim como mediunidade foi criado por Kardec, esse nome também é próprio do espiritismo, certo? E aí nós temos as técnicas indiretas e direta. As indiretas são prece e oração, esclarecimento doutrinário, passe e fluidoterapia, evangelho no lar, água fluidificada, atendimento fraterno. E a direta, a mediúnica de desobsessão propriamente dita, né? A que a gente vem fazer diretamente. Vamos uma por uma. A prece. Texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos hão dito sempre, isso está lá no Evangelho, certo? Capítulo 28. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Cada um deve orar conforme suas convicções e do modo que mais lhe agrade. Mais vale um bom pensamento do que muitas palavras que não tocam o coração. O que é que está dito ali? Palavras bonitas. Lembra que eu contei no início da aula a historinha do elogio à aula da Andréia? Não adianta eu decorar palavras bonitas para fazer uma prece maravilhosa se eu não estou sentindo e vibrando o que eu estou falando. É igual quem reza: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Primeiro, eu sou categórica em dizer que 90% das pessoas não sabem nem o que quer dizer o Pai Nosso. Nunca raciocinou o que está dizendo. O que quer realmente dizer cada frase daquela. Foi Jesus que disse, eu vou repetir. Né? Segundo, não precisamos de palavras bonitas. Oração pode ser uma palavra só, um pensamento, não precisa nem de palavra. Eu disse para o pessoal ontem que eu, todos os dias, quando eu acordo, abro os meus olhos, a primeira palavra que eu penso, e às vezes até falo verbalmente, é obrigada. Todos os dias eu faço isso. É a minha oração, só tem uma palavra, um pensamento. Às vezes eu discorro, penso em outras coisas, falo outras, mas a maioria das vezes é obrigada. Obrigada por eu estar acordando, obrigada por mais um dia, obrigada por eu ter saúde, obrigada por eu ter força para acordar, para levantar da cama. Muita gente não tem. Obrigada por eu ter o café que eu vou tomar depois, quando eu acordar. Obrigada pela minha família, obrigada por um monte de coisa. Obrigada por estar vivo, né? Então, quando você acorda e faz isso, você já começa o seu dia diferente, né? Então, a prece, a oração, harmoniza a mente, é uma das técnicas de desobsessão. Segundo, esclarecimento doutrinário, atividade de fundamental importância para o processo da desobsessão. Cada um de vocês que vem aqui para a ULI, que vem nas palestras públicas, que leem um bom livro, que assistem um bom filme, né? Que te levam a um estado mental elevado, está fazendo o seu processo de desobsessão. Porque se tem um espírito querendo te perturbar, né, ele não vai querer estar com você quando você estiver fazendo alguma coisa que ele acha chato.
e você vai também elevar sua vibração e sua sintonia, e ele vai desconectar. Muitos de vocês, quando estão aqui, trazem seus amiguinhos para cá também. Né? Às vezes, na primeira vez, ele vai embora, na segunda vez, ele atrapalha você a entrar, na quarta vez, o seu pneu fura, na quinta, o seu filho fica doente, mas se você persistir, você acaba vindo e ele vem junto. Ah, o que é tão bom lá que eu vou lá assistir também? Aconteceu isso? Quando você está aqui sentado sentindo sono, né? Então, isso tudo. A Andréia estava me contando, eu estava contando sobre a aula de ontem, ali fora, e Déia estava me contando quando ela começou no Campus 2, né, Déia? Que tudo deu errado. Né? No primeiro, o Campus 2, ele fecha criteriosamente às 7 horas da noite. Ninguém entra às 7h01. Eles fecham a porta. Né? Então, a Andréia disse que no primeiro dia dela, ela chegou às 7h05. Aí ela entrou e veio assistir a palestra de Adenauer, porque era uma quinta-feira. Aí no segundo dia aconteceu não sei o quê, no terceiro dia aconteceu não sei o quê lá, sempre um problema, não sei o quê. Aí que na quarta vez ela falou, eu vou desistir, tá dando tudo errado, é para eu não fazer. Né? É o que a gente pensa, né? Tá dando tudo errado, é para eu não fazer. Não, é para fazer. Né? Aí ela disse que pensou, que conversou com outras pessoas, e não, eu vou insistir. Aí ela disse que quando ela conseguiu 2 presenças consecutivas, pronto, começou a dar tudo certo. Quando ela insistiu 2 semanas seguidas, deu tudo certo. Então é isso, gente. A gente tem que estar atento aos sinais. O universo conversa com a gente o tempo todo. Não vamos pensar que é para desistir. Né? No semestre passado tinha uma aluna, ela sentava até aqui na frente. Ela estacionou o carro dela ali. Rodrigo foi até ajudar. Rodrigo é minha testemunha. Acho que Rodrigo não está ali agora, não. Quando chegou no final da aula, foi todo mundo embora e tal, não sei o que, ela voltou toda esbaforida, suada. Eu não sei como ela conseguiu subir com a roda dela em cima de um meio-fio torto lá. O carro dela encalhou, que a gente não conseguiu tirar. Né? A gente não conseguiu. Foi Luiz, fui eu, foi Rodrigo. Um monte de gente puxa e levanta e não sei o que, e bota calça e não sei o que. Conclusão, ela teve que ir embora e largar o carro para chamar o guincho para sair o carro dali. Aí eu falei para o Luiz assim, essa não volta mais. Né? Por quê? O normal é a gente pensar assim, não, é muito complicado, aquele harmonia é muito longe, é contramão, e meu carro quebrou, e não é para eu ir, não. Deve ser o universo me dizendo que é para eu desistir. Sabe o que ela fez? Insistiu. Eu sou orgulhosa dela. Né? Ela não desistiu, o carro quebrou, ela ficou sem o carro, teve que ficar na oficina, mas ela veio de Uber, e ela continuou e está aí, acho que já está no ciclo 4, se eu não me engano. Né? Então, é isso, gente. A gente tem que estar atento aos sinais do universo. Porque não tem só gente para ajudar, não. Tem para atrapalhar também. Né? Mas a gente tem que insistir. E aí, quando vocês vêm para cá, vocês trazem também os seus amiguinhos. Certo? Pode ser que as primeiras vezes seja difícil, porque o seu amiguinho está querendo te atrapalhar. Mas depois você acaba convencendo ele. É o que a gente falou. Em vez dele se contaminar, você se contaminar com a energia dele, você pode contaminar ele com a sua energia. E isso acontece batata. São muitos depoimentos que a gente tem aqui sobre isso. Né? Fluidoterapia e passe é uma forma também, óbvio, né, de harmonizar. Qual é a diferença do passe para a fluidoterapia? A intensidade e a técnica. Né? A fluidoterapia nada mais é do que um passe também, mas que um passe mais específico, vamos dizer assim, em linhas gerais. Né? É um passe que vai alinhando todos os seus centros de força, daqui de cima até o último, né? E é feito como um tratamento. Aqui na casa ele é feito como um tratamento, não é aberto para todo mundo. Você tem que ter essa indicação de fazer a fluidoterapia, passar pelo acolhimento, pela entrevista, e aí o acolhedor ou o entrevistador vai te indicar ou não, se for o caso, se ele identificar que isso é importante para você, você fazer a fluidoterapia, certo? Evangelho no lar, adoro. Né? Evangelho no lar. Óbvio, não precisa dizer, que é uma forma também de mudar a energia das pessoas e do ambiente, da sua casa.
né? Porque se você está ali fazendo uma leitura edificante, com um bom pensamento, com um bom objetivo, óbvio que você está mudando toda a sua energia, né? Mas existem algumas coisas peculiares a Evangelho no Lar. Primeiro, Evangelho no lar. Pertence a quem? As pessoas do lar, né? Porque eu vejo muito as pessoas fazerem o Evangelho no Lar como um evento, né? Ah, fulana, eu vou fazer Evangelho no Lar domingo lá em casa. Vai, a gente faz o Evangelho no Lar, depois a gente toma um café, ou a gente toma um café antes, né? Ah, mas eu posso levar minha prima, minha colega? Ah, pode, a minha colega é espírita, leva ela também. Está errado, gente. Evangelho no Lar é para o lar. Pertencem às pessoas que moram naquele lar, que habitam aquele lar. Aquela energia, aquela egrégora é do lar. Ah, Alessandra, então ninguém pode participar? Pode. Eu sou carioca, eu sou do Rio, minha família vira e mexe está aqui em casa me visitando. Vira e mexe tem um pai, uma tia, uma prima, um amigo. E a gente faz Evangelho no Lar todo domingo, eu e Luiz. Então, se tem uma visita lá em casa, eu digo, tia, daqui a pouco, 9 horas, a gente vai fazer o Evangelho no Lar. Você quer participar? Quero ou não quero. Eu deixo a critério. Se ela não quer, não participe. Se ela quer, seja bem-vinda, né? E isso são coisas esporadicamente. Não a gente fazer o Evangelho no Lar um evento social, porque não é, certo? Terceira coisa, só devem participar do Evangelho no Lar quem quer participar do Evangelho no Lar. Lá em casa sou eu, Luiz e os nossos 2 filhos. Durante muito tempo eles participaram. Depois que ficaram adolescentes, não querem mais participar. Eu vou obrigá-los? Não. Porque o que adianta eles estarem ali na mesa fazendo o Evangelho no Lar com a gente, um pensando na namorada, o outro pensando no jogo da fase que ele não passou, porque ele teve que parar o jogo para fazer o Evangelho no Lar e o amigo está esperando e vai passar à frente. Evangelho no Lar é comunhão de mentes. A gente vai ali, ó, conectar as mentes numa energia boa para atrair mentes de igual semelhança, para que a gente harmonize a energia de tudo. Se tiver 2 pessoas, 3, uma pessoa ali que não está com o mesmo sentimento, com o mesmo objetivo, não adianta nada, é uma lâmpada apagada, né? Então, só estejam fazendo o Evangelho no Lar se estiverem querendo. Ah, mas ninguém na minha casa quer. Tem 5 pessoas, faz sozinho. Vai para dentro do seu quarto, se a sala é barulhenta, vai para dentro do seu quarto, faz no quarto. Teve uma pessoa aqui há um tempo que disse que fazia Evangelho lá no banheiro. Qual é o problema? Nenhum. Né? Era o lugar de paz que ela tinha. Ela disse que a casa dela tinha mais de 10 pessoas. Era primo, era agregado, era não sei quem, era a namorada do primo, não sei o que, uma bagunça danada, que não tinha um momento de descanso, que a casa era um entra e sai danado. Então, que ela se trancava no banheiro, botava o fone e fazia o Evangelho lá no banheiro. Pense. Mas fazia. Era o momento que ela encontrava de harmonizar a mente dela. Né? Diga. Quando você mora num lugar coletivo, por exemplo, numa pousada, atualmente a pessoa considera como se fosse um lar também? Sim. Né? Não é o seu lugar que você está habitando? Sim, só que as pessoas que estão ali são temporárias. Não tem problema. Não tem problema, né? Você pode fazer. Durante a pandemia, a gente teve casos aqui das pessoas fazerem online, né? Eu contei aqui para o pessoal ontem, tinha uma aluna que ela morava no mesmo prédio. Ela morava no meio, aí 2 andares acima morava a filha casada e abaixo morava a outra filha. E eles se reuniam todo domingo na casa da mãe, porque a mãe era sozinha, ela morava sozinha, né? Então, como tem ali um laço, né, familiar e tudo junto, nesse caso também, tudo tem discernimento, né, gente? Aí não tem problema, certo? E aí, durante a pandemia, porque ela era idosa e tal, todo aquele cuidado, eles faziam online, cada um no seu apartamento, né? E aí ela me perguntou, isso tem problema? Eu falei, não. Ah, mas você disse que tem que ser... Sim, mas vocês não estão acostumados a fazer, todo domingo já é uma prática, né? Dentro da sua casa com as suas filhas, então não tem problema. Então, nada é uma regra fixa, né? São só orientações,
certo? Outra coisa, qual é o objetivo do Evangelho no Lar? É harmonizar a mente, harmonizar a energia, trazer energia boa, né? Quem que também já não viu ou participou de um Evangelho no Lar, que a pessoa lê ali o texto do Evangelho, olha para a cara do marido e fala, tá vendo? Esse texto foi para você. Riram, né? Porque todo mundo já presenciou isso ou fez, né? Eu já fiz também, gente. Eu já fiz também, né? Nós somos espíritos errantes, é o que eu falei, exercício diário, né? Nós somos facilitadores, estamos aqui na frente com o microfone na mão, mas tudo que vocês fazem, a gente faz também, né? Então, eu já fiz isso também algum tempo atrás. Graças a Deus, eu não faço mais, eu aprendi. Hoje eu ensino para vocês, né? Mas eu já fiz também, né? Ou mãe para filho, né? Aquele filho problemático, né? Aí a mãe vai ler lá o Evangelho e fala, tá vendo? Sabe por que saiu esse texto? É isso que eu te falo isso todo dia, eu te falo não sei o que, lá. O que aconteceu ali naquela hora? A energia estava aqui, ó, ladeira abaixo, já era. Né? Você já irritou a outra pessoa, você já causou a discórdia, aquela pessoa já ficou irritada com você, você já mudou o seu sentimento, pode desistir que acabou o Evangelho no Lar. E os espíritos que estavam ali junto de você se mandaram, porque eles não estão ali para isso. Né? A espiritualidade não perde tempo. Certo? Então, não serve para isso. E outra coisa, tudo que a gente lê, a leitura é do leitor. Então, se você abriu o Evangelho e leu, toma que o filho é seu. Né? Você joga para o marido, para o filho, para a mãe, para o amigo, para não sei quem, mas é seu. Para, e lembra que eu falei da psicologia da sombra? Para, em vez de acusar o outro, faça a sua reflexão sobre aquilo para você. Ou não faça nada, fique calado, né? Deixe que alguém faça a sua reflexão e ponto. Até chegar o dia que você nem vai pensar, né? Se você já começar a calar, já é bom. Vai chegar um dia que você nem vai mais pensar sobre isso. Você vai pensar sobre você. Por que eu abri esse texto? O que ele está dizendo para mim? Né? Se foi o seu marido que leu, então, ele tem que pensar o que ele está dizendo para ele. Porque quem leu, a primeira mensagem é para quem leu. É uma mensagem coletiva? É, porque o Evangelho é uma mensagem coletiva para qualquer um de nós. Né? Mas, em primeiro lugar, para você. Então, toma que o filho é seu. Certo? E aí tem um textinho aqui de Adenauer do livro Evangelho e Família, que eu trouxe para vocês, que diz assim, ó, o Evangelho no Lar é um encontro de corações naquele momento e que proporciona a elevação da vibração espiritual do ambiente e objetiva contribuir para o crescimento pessoal dos componentes da família. É um momento de se eliminar as diferenças e se escutar, no silêncio da oração, a alma de cada um. Então, olha que poesia, né, que Adenauer escreveu. Então, não vamos destruir o Evangelho no Lar. Vamos fazer isso um momento de comunhão nossa, com a nossa família e com os espíritos que estão ali junto de você também, para mudar a egrégora da sua casa, para ajudar na harmonização, na limpeza, né? Ajudar, né? Aí, voltando ali para o nosso papo meu de socorro, ajudar o seu marido, ajudar o seu filho, né? Em vez de você apontar, acolha o que ele está passando, o que ele está sentindo. Leve uma palavra de conforto, de alegria, de estímulo, de força, né? É para isso que serve o Evangelho no Lar. Diga. Bom dia, Lei. Bom dia. Sábado passado eu estava na mediúnica, eu sou turma B. E aí, naquele momento de passe, uma senhora atrás de mim, eu acho que você lembra, ela começou a se sentir muito mal, ficou chorando, ficou angustiada. A equipe de vocês começou a dar passe para ela. Eu sei que muito provavelmente não foi um espírito ruim, porque a gente está num ambiente bom, né? Energia alta e tal. Mas me parecia que ela estava sentindo muita dor, muito incômoda. Eu fiquei pensando, será que era algum tipo de obsessão? Não sei exatamente o que ela passou. Você poderia me explicar?
com certeza ela passou medo, receio, né? Eu falava aqui, estava fazendo um bate-papo no início aqui com o pessoal que chegou mais cedo, e estava dizendo isso, é uma mediúnica experimental. 90% de vocês nunca tiveram contato. Muitas pessoas já trabalham em outras casas, já participaram de outras mediúnicas, sim. Mas a grande maioria de vocês é medo, é receio, é o que vai acontecer, né? E quando sente algum sintoma físico até da mediunidade, não sabe se eu vou cair, se eu vou desmaiar, se eu vou me estremelecer, se eu vou gritar, que vergonha, o que os outros vão pensar, o que vai acontecer, e isso vai tomando conta, né? E aí, para quem está assistindo, parece que aquela pessoa está numa angústia, está sofrendo. Não, é realmente o que você falou, a energia não era essa, né? A gente tem todo uma sustentação aqui da mediúnica, né? E isso não acontece. Realmente, isso aí é próprio da pessoa. E aproveitando o gancho, uma amiga minha que está do lado, ela chegou até a desmaiar. Tipo assim, ela foi levantar para andar na sala, ela desmaiou. Aí depois eu perguntei para ela, disse que estava com pressão baixa. Mas eu sei quando é... Medo, ansiedade. Quando a pessoa está com pressão baixa, ela tem que começar alguma coisa. Ela ficou muito plena depois. Aí eu fiquei achando que podia ser algum tipo de incorporação. Eu sei que essa não é a palavra, mas alguma influência espiritual, entendeu? Não, eu achei que era isso. Ansiedade, né? Eu estava contando para o pessoal aqui que a gente já teve várias vezes pessoas que chegaram aqui e foram embora. Não participaram, né? Teve uma pessoa que essa me marcou muito, ela veio de Dias d'Ávila, chegou aqui 7 horas da manhã e não teve santo que fez essa mulher entrar aqui, ela foi embora. Né? No sábado, teve 2 alunos que abandonaram e foram embora. Vocês não sabem, mas eu vou contar para vocês. Né? Eles largaram o crachá, material, tudo aqui. Quando a gente fez aquele intervalo para voltar para o segundo momento, eles não voltaram. Né? Então, tem disso, é medo. Ale, tem mais. Vocês são danados, né? Chega 12:05, todo mundo começa a pegar esse microfone. Você está vendo, né, Rodrigo? Eu estou tentando. Tem outra ali também. Eu queria ouvir alguma coisa a respeito do que eu vou te falar, né? Que você pudesse me falar alguma coisa. Eu sempre fiz Evangelho no Lar, em Valença. Eu fazia sozinha. E aí, no período de pandemia, esses 2 anos, minha família passou a fazer comigo. A gente fazia toda semana, eles se juntaram a mim. E aí, em maio, eu vim para Salvador. E aí, eu fiquei cobrando minha família para que continuasse o Evangelho no Lar, porque eu já fazia Evangelho no Lar. Vocês estão vendo que ela está me perguntando e ela já sabe a resposta, né? Há anos. Ela já sabe a resposta. Aí minha irmã disse assim, mas eu não sou espírita. Então, é como se ela dissesse assim, o compromisso era seu. E eu estou fazendo aqui em Salvador. Mas, assim, eu fiquei meio agoniada em relação à casa da minha mãe, que era um lugar que eu fazia o Evangelho. Há muitos anos, sabe? Eu gosto quando vocês me perguntam e vocês já sabem a resposta. Agoniada por quê? A alma deste mundo, me diga. Mas sua vida mudou, você não mora mais lá, você mora em Salvador. E a necessidade, a vontade de fazer o Evangelho é sua. Sua irmã não é espírita, ela não gosta disso, ela não acredita nisso. Deixa ela com a crença dela, com a religião dela. Faça o seu Evangelho sentada no vaso no banheiro, mas faça. Deixe sua irmã seguir o caminho dela. Né? O que eu falei. As pessoas, brincadeiras à parte, as pessoas que estão envolvidas no Evangelho no Lar têm que querer, tem que estar imbuída daquele sentimento e sabendo o que está fazendo ali, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu objetivo, né? Não adianta, meus filhos estão ali dentro do espiritismo, nasceram dentro disso, porque quando eles nasceram, eu e Luiz já era espírita, mas eu acho que nenhum dos dois vão ser. E aí? O que eu posso fazer? Não posso obrigar, né? A verdade que é minha não é a verdade que é deles, né? Diga. Alessandra, eu nunca fiz o Evangelho porque eu não me sinto preparada. Eu queria saber o que é necessário. Vontade, desejo. Mas tipo assim, como é que é feito? Precisa do que em casa? O Evangelho no Lar precisa que você tenha um Evangelho ou não. Porque quando os meus filhos eram pequenos... Tem para vender o Evangelho? Tem, na livraria tem. Quando os meus filhos eram pequenos, o Evangelho é uma leitura muito pesada. Vocês não acham? Difícil de compreender, né? Então, a gente pegava outros livros, até aqueles
livrinhos pocket, né? Minuto de sabedoria, Minuto de sabedoria eu tenho. gotinhas de não sei do que, lá. E eu pegava e dava na mão dele. Eu li o Evangelho, ou o Luiz, né? E aí a gente interagia com eles, perguntava se eles entenderam. Se não entenderam, a gente tentava explicar numa linguagem mais acessível a eles. E eu dava 1 minuto de sabedoria daquele e dizia, abre aí, Miguel. Aí ele abriu, o que você entendeu? Ah, mãe, entendi isso, não sei o que. Então, qualquer leitura é edificante. Mas tem uma mesa, alguma coisa? Eu acabei de dizer que pode fazer sentado no vaso. Né? Então, você pode fazer no seu quarto, você pode fazer na sala, você pode fazer no quarto de alguém. Né? Eu abro o Evangelho... Você faz uma oração. Sim. Né? Não tem uma regra, gente, mas um formato para que vocês tenham uma noção. Você faça uma oração inicial, né? A oração que você quiser, do seu coração, sentida. Né? Depois que você fizer essa oração, você abre o seu Evangelho ao acaso. Pegue o Evangelho e abra. Aonde abrir, você lê. Se você fizer sozinha, você mesmo faz suas reflexões. Você pode fazer sozinha ou você pode falar, se você quiser. Se você tiver com 2, 3, 4 pessoas, você pergunta, alguém quer comentar alguma coisa? Isso tocou alguém em algum lugar, né? E escuta as pessoas e termina com uma outra oração. Algumas pessoas botam uma jarra para fluidificar a água, porque ali estarão presentes espíritos também. Então, você pode botar, mas não é obrigatório. Então, esse é o formato do Evangelho. Mas você pode fazer do jeito que quiser na sua casa. É porque tem uma pessoa que eu conheço, disse que sempre que vai fazer o Evangelho, que coloca uma mesa, uma toalhinha branca... O nome disso é ritual e dogmas, que o Espiritismo não tem. Certo? É tudo que eu falei para a nossa aluna lá do final, que eu nunca lembro o seu nome. Como é seu nome? Raquel, né? Tudo isso, objetos, são coisas que nos conectam. Ah, se eu não botar essa toalha branca, né? A toalha daqui já foi de um monte de cor. Né? A nossa roupa aqui do curso básico, do ciclo 1, é preta. Vocês já viram algum centro espírita que usa roupa preta? Aí do ciclo 4 também. Ó. A Renata hoje está com a camisa do ciclo 4. Né? Então, isso são coisas, gente. Pois é, por quê? Porque as pessoas estão acostumadas que o centro espírita tem que ser branco. Por que tem que ser branco? Né? Então, é isso. É a gente começar a se libertar disso. Somos espíritos livres. Então, ó, gente, outra técnica de desobsessão, só um instantinho. É o atendimento fraterno, que eu já falei para vocês, né, que aqui na casa acontece. Qualquer um de vocês tem acesso a isso. Tem que marcar aqui na recepção, certo? Vocês podem marcar, ver o dia que seja melhor para vocês, para terem esse atendimento, que faz parte também de uma das técnicas da obsessão. Vão ser indicados os tratamentos que vocês... Diga para eu passar para esse. Bom dia. Na verdade, eu queria tirar uma dúvida do que você poderia até sugerir de mudança, talvez, né? Porque eu acredito no espiritismo, acredito nessa parte espiritualista, mesmo sem realmente estar vinculada à religião. Então, fui criada também com esse direcionamento, e meus pais, eles fazem o Evangelho do Lar, sempre fizeram. Só que, assim, eu busco, né, assim, compreender um pouco mais, frequentar, enfim, e eles, eu acredito que, diante de tudo que você mencionou sobre o objetivo e, né, e esquecer o ritual, esquecer o padrão, o dogma, os objetivos realmente daquele momento, eu acho que talvez esteja se perdendo diante do que eu vejo. Então, eu, particularmente, não participo, mas eu compreendo e acredito no que aquilo ali poderia propor, mas não me encontro porque eu acredito que o direcionamento não está sendo da forma que, como, por exemplo, as falas, os comentários que existem. Se você tem essa abertura, né, se sente à vontade, ou em algum momento, se não se sente, se eles não te dão essa abertura, mas em algum momento, chega um momento que você percebe que você tem essa abertura para falar isso, você fala o que você aprendeu aqui. Sim. Mãe, pai, olha, eu acho que o Evangelho no Lar é para harmonizar a mente, é para isso, é para aquilo, é para melhorar a energia. Quando vocês falam isso, uma coisa um para o outro, cai a vibração e tal, a gente atrai pessoas que não estão, que a gente não gostaria que estivesse dentro da nossa casa, Isso
né, é muito pessoal seu. Nesse caso, eu não vejo, talvez, tanta abertura, porque eles iniciaram esse processo antes, eles já têm a concepção deles, acreditam que já estão com tudo certo, tudo esquematizado, eles estão fazendo a parte dele. E aí, assim, eu, até como moradora da casa, vejo que é uma turbulência, talvez, que nem precisasse existir e tá, sabe, tendo um direcionamento. Como é seu nome? Larissa. Então, Larissa, isso que você está trazendo cai muito com o que eu estou falando. Você pode fazer o evangelho e perturbar a sua casa. Né? Porque se você traz essa intriga, essa apontação de dedo, essas falas que não cabem, né? Tudo isso, primeiro slide, primeiro minuto da aula, você está atraindo para dentro da sua casa que tipo de espírito? Qual é Não adianta eu ler o evangelho se o evangelho não entrou em mim. Não adianta eu ler o evangelho se eu não estou sentindo aquilo. Não adianta eu ler o evangelho se eu estou lendo o evangelho com o intuito de cutucar alguém. Não adianta. É 0. Ou -1. Entendeu? Mas aí é uma coisa pessoal sua, da sua família, né? Eu acho que o dia... sempre chega o momento que a gente consegue ter essa abertura. O dia que você tiver essa abertura, sentir isso, se for mais com a sua mãe ou mais com seu pai, eu não sei com quem você tem mais esse tipo, você introduz isso, tenta, né? Tenta falar. Senão, cada um está no seu processo, certo? E aí, gente, a técnica de desobsessão direta, que a gente já cansou de falar, que a gente vivenciou aqui no domingo, né? Que é a mediúnica de desobsessão em si. E aí eu trouxe bem essa figura ilustrativa, que é para vocês entenderem. Vocês viram 2 pessoas, um médium e um doutrinador, né? Um esclarecedor, um médium de comunicação. Mas nesse processo tem muita gente envolvida, né? Então, o espírito que é trazido até aqui, geralmente ele é trazido por alguém, né? Por algum trabalhador. Geralmente esse trabalhador traz outra pessoa, né, que tem a ver com ele, se é um espírito muito embrutecido, como vocês presenciaram, né, traz um amigo, uma mãe, uma avó, um irmão, alguém que já desencarnou e que ele sinta segurança, amor, algum afeto, para que dobre melhor, enfim. E tem também os trabalhadores desencarnados, né, que trabalham ali. Então, quando o doutrinador, o esclarecedor, fala alguma coisa que não sabe nem por que falou, é inspiração, é intuição, né? Que os trabalhadores desencarnados, que têm uma visão muito maior daquilo que está acontecendo ali, te intui, te inspira e você fala aquilo, né? Então, é um processo muito amplo. Agora, volto a dizer, não adianta você fazer tratamento de desobsessão se você não fizer sua mudança, sua transformação. Porque você vai fazer um número de desobsessões, 8 desobsessões. Você vem aqui toda quarta-feira, faz 8 quarta-feiras seguidas, sua vida vai ficar maravilhosa. Daqui a 2 meses ela está toda ferrada de novo, porque você não mudou. Então, aquele cara que estava ali do seu lado perturbando a sua vida, ele foi ajudado, sabia? Ele veio aqui, ele ouviu, a equipe espiritual levou ele já tocou a vida para frente. Mas você não mudou nada na sua vida. Vai continuar atraindo carinhas iguais a ele. Vai continuar atraindo carinhas iguais a ele. Né? Eu gosto muito de fazer essa comparação. A desobsessão é um pronto-socorro espiritual. A gente chama isso de pronto-socorro espiritual. Porque é igual a um pronto-socorro médico. Né? Se Conceição vai para uma emergência de um hospital, chega lá tendo um piripaque, aí ela vai ser atendida, vai ser medicada, e no final de tudo, na hora de dar alta, o médico vai dizer assim, ó, Conceição, você é diabética, viu? A gente constatou aqui, sua glicose está muito alta, você já saiu do perigo, mas eu indico que você procure um endocrinologista, né? Ela tem 2 opções, ou ela vai procurar um endocrinologista, ou ela não vai procurar um endocrinologista, vai esperar o próximo piripaque para ser atendida de novo na emergência. E se ela for procurar esse endocrinologista, ela vai chegar lá
E fatalmente, eu posso falar para vocês 100% de certeza, ele vai dizer para ela assim, olha, realmente você é diabética, você vai ter que tomar esses medicamentos nesses horários, ou insulina, se for o caso, né? Mas você também vai ter que mudar a sua alimentação e você também vai ter que fazer exercício físico. Aí ela pode tomar as medicações, mas ela não mudou a alimentação dela e ela não fez exercício físico. O que vai acontecer para ir para frente? Ela vai aumentar a medicação e vai chegar um momento que a medicação não vai estar mais fazendo efeito, ou ela vai ter outro piripaque, vai entrar em coma glicêmico e vai parar de novo na emergência. Porque o que faltou? Mudança de comportamento na vida. Desobsessão é isso, gente. Não adianta vocês virem fazer tratamento de desobsessão se não tiver mudança de comportamento na vida. Porque vocês vão parar na emergência toda hora. Você só vai ser curado, aspas, você só vai ter boas companhias e ter a sua vida tranquila se você tiver uma mudança de comportamento. Mudar a alimentação e fazer exercício físico. Mudar a alimentação mental. Né? Não só o que eu como, o que eu boto na boca, é o que eu falo, o que eu penso, o que eu digo, como eu me comporto, quem são minhas companhias, o que eu assisto, o que eu leio, o que me nutre, o que me dá prazer, aonde eu ando, quais são minhas companhias. Isso é a sua mudança. É para isso que a gente está aqui. Né? Diga, seu Carlos. Bom dia. Bom dia. Essa questão que... Como é teu nome? Que falou Alessandra. Do Evangelho no Lar? Não. Você que falou do Evangelho no Lar. Não é? O Evangelho, ele possibilita, não é, a aproximação dos bons espíritos e tal, se bem conduzido. Uma situação dessa que foi trazida aí, não é? Isso não pode desencadear um processo de obsessão? Sim, eu falei isso para ela. Você entendeu que eu falei isso? Eu falei isso para ela. Em vez de estar melhorando, eles estão atraindo para dentro do lar deles pessoas, né? Porque está abrindo as portas mentais, né? Não as portas físicas, estão abrindo as portas mentais. Pode sim, está desencadeando. O processo pode ser... Lembra que eu postei lá no primeiro slide para vocês o imazinho, né? Da pessoa que a gente atrai quando a gente pensa coisas ruins, porque eu estou falando de obsessão. Mas se eu vibro também numa vibração alta, de alegria, de felicidade, de generosidade, de harmonia, eu estou atraindo pessoas iguais. Então, no Evangelho, a gente presume que a gente está numa energia, numa vibração, numa frequência lá em cima. Se não é esse tipo de vibração que eu estou produzindo durante o meu Evangelho, eu vou estar atraindo pessoas iguais, na mesma vibração. Então, sim, pode ser um processo obsessivo. Então, olha lá, ó, Raquel, né? Eu não vou mais esquecer seu nome, Raquel. Só na próxima aula que eu vou esquecer. Essa aula eu não esqueço mais. Sou péssima com nome, gente. Graças a Deus que vocês têm crachá. Kardec, Livro dos Espíritos, que foi a pergunta que você me fez, ó. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, não adianta crucifixo, alho, figa, escapulário, espada de prata, isso é tudo para o cinema, né? Que é espanta vampiro, né? Essas coisas. Para a gente é só pensamento mesmo. É o que atrai e o que repele. Atrai e repele. Pensamento, vibração, frequência, sintonia, energia. Ok? Fatores básicos da desobsessão. O esclarecimento do obsessor, a renovação do obsediado. O que eu acabei de falar para vocês. É via de mão dupla, né? Você pode vir aqui fazer 50 desobsessões, vão afastar, aspas, 50 pessoas do seu caminho, mas outras 50 chegarão, porque você continua deixando sua porta aberta. Né? Então, tem que ter essa renovação, tem que ter essa mudança. Se não tiver essa mudança, você vai ser escravo das mediúnicas de desobsessão. Isso foi só ilustrativo, porque eu falei isso na semana passada, né? Do vício, né? Da saideira, da cipiqueira, né?
Pessoa que toma o segundo, o terceiro copo é seu, do quarto em diante já não é mais seu, né? Você já está ali sendo potencializado por um espírito que está sugando aquela energia etílica sua, né? Ah, mas eu não sou alcoolista, eu não tenho vício, não. Eu gosto de beber. Sim, você gosta, mas pode saber que você está atraindo para perto de você pessoa que gosta também, né? Se você é um cara que gosta de estudar, né? Tem gente que passa o final de semana estudando. Sueli é um exemplo desse, né, Su? Meu orgulho, minha formiguinha. Né? Sueli é uma pessoa que gosta de estudar. A gente sabe que ela gosta de estudar. Ela não fica parada. Ela acaba um curso, ela começa outro, ela faz 2 ao mesmo tempo. Né? Ela vai atrair para perto dela espírito o quê? Que gosta de beber? Não. Né? Ela vai atrair para perto dela espíritos que vão incentivar ela na leitura dela, no estudo dela. Espíritos que comungam do mesmo objetivo que ela. Né? Como reconhecer a obsessão? Através do exercício constante da análise de si mesmo. O ser humano passa a se conhecer, colocando parâmetros entre o que pode e o que não pode realizar. Com isso, passa a perceber as induções mentais que não se harmonizem com seu modo natural de ser. Então, também já falei isso para vocês, né? É a autoanálise o tempo todo. Isso não é meu, eu não sou assim. Ou se alguém sinalizou para você, vamos acender a luz alerta. Vamos perceber que eu acordei estranha, que eu não tenho motivo para ter acordado assim. Vamos buscar o que harmoniza a minha mente, né? Vamos buscar o que muda a minha vibração, seja qualquer coisa, até coisas que eu não falei aqui, mas que se serve para você, faça, né? Que isso se resolve. Quem é o principal agente da desobsessão? Boa, meu povo. Ô, turma, vocês são meus orgulhos. Ó a frase de Adenauer aí. Pensando bem e vivendo bem, ninguém necessitará de tratamento de desobsessão. Simples assim. Simples assim. Entenderam isso? Acabou a aula. Resumo da aula. Se você pensar bem, se você viver bem, não vai precisar de desobsessão. Só vai estar sediada, cercada de pessoas, ó, massa, bacana, né? Não é fácil, né? É uma frase de Adenauer realmente, mas é a gente buscar isso todo dia, né? Orai e vigiai. Aí foi Jesus, né? Não foi Adenauer, né? Orai e vigiai o tempo todo. E aí tem uma outra frase de Missionários da Luz, no capítulo 18, que diz assim: não podemos evitar que uma ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Então, obsessão, influência, a gente vai sofrer sempre o tempo todo, porque erramos o tempo todo, né? A gente não consegue manter essa vigília o tempo todo. Mas daí essa ave fazer ninho é porque você não percebeu isso. Como diria meus filhos, deu mole, né? Você deu mole, a sua vigilância não foi boa, né? Aí, quando a ave faz o ninho na sua cabeça, já passou a obsessão para a fascinação. E aí a coisa dificulta mais, né? É o exemplo que eu dei aqui da diabética, né? É quando você já está no momento que medicação não serve mais, tem que ser insulina. E vai chegar uma hora que a insulina não vai resolver mais, você vai morrer, né? Então, antes que isso tudo aconteça, vamos fazer a mudança lá no início, nos primeiros sinais que a gente perceber que algo está errado, para que essa ave não faça ninho na nossa cabeça. E, por último, autodesobsessão. O que é? Transformar-se, né? Transforme-se. Tenha ideias edificantes, equilibre as suas emoções, evite os vícios, trabalhe no bem, né? Quando a gente trabalha no bem, a gente se preocupa com os outros, a gente esquece os nossos problemas ficam menorzinhos, né? Tinha uma pessoa que trabalhava comigo aqui no Armoria que ela dizia assim: eu não tenho paciência para essas pessoas, não. Eu digo logo, vai no Hospital do Câncer, passa um dia lá, né? Vai dar sopa de noite para você ver as pessoas que moram na rua. Fica com frescura. Era uma pessoa curta e grossa, né?
Mas, se você analisar com carinho o que ela quis dizer, é isso, né? Quando a gente enxerga o problema dos outros, faz um trabalho do bem, um trabalho voluntário, a gente percebe como a nossa vida é maravilhosa. Né? É o que eu falei, que eu acordo todo dia e digo obrigado. Obrigado, porque eu trabalhei muitos anos em hospital. Então, quantas pessoas não conseguem abrir o olho de manhã? Quantas pessoas não conseguem levantar da cama? Quantas pessoas não conseguem comer? Né? Briga de mãe, esporro de mãe e filho, eu faço isso com meus filhos sempre. Né? Eles agora já aprenderam, que já estão adolescentes, mas quando era criancinha, reclamava de comida, eu dizia, tem gente que não tem esse feijão na mesa. Tem gente que não tem o arroz na mesa. Tem gente que tem o feijão e arroz e não pode comer, porque está com uma sonda enfiada na goela. Né? Então é isso, gente. É a gente agradecer. A gratidão, o trabalho no bem, a gente tentar se modificar, isso tudo são sistemas de desobsessão, de autodesobsessão. Um textinho que eu trouxe também, extraído do livro Disposição do Dia a Dia de Adenauer, que ele fala assim, é muito bacaninha, eu vou ler para vocês. Orar é emitir luz em favor de si mesmo, do próximo e do universo, para que a vida se torne favorável a todos. Sua oração, desde o momento em que seus olhos se abrem para um novo dia, deve sempre contemplar o agradecimento pela vida e pela oportunidade de poder manifestar suas habilidades em favor dos desígnios divinos. Orar ao acordar deve ser seu primeiro ato para que seu dia se inunde de paz e de amor. Pelo simples fato de você existir no mundo, pense sempre que sua mente é um canal de comunicação com a vida e que, quando você ora, transforma-se em um grande farol de emissão de luz para o mundo. Ilumine-se para clarear os seus caminhos e o de todos à sua volta. Então, é o que eu faço. Né? E eu acho que é um ótimo exercício para a gente começar o dia. Significa que seu dia que não vai dar errado? Não, pode dar errado. Né? Mas talvez 50% do que ia dar errado dê certo, e só os outros 50% dê errado. Então, tente, vamos tentar fazer esse exercício, né? Todo dia. Por último, um texto de Chico Xavier, de André Luiz, que se chama Desobsessão Sempre. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque ele resume essa aula fantasticamente. Que diz assim, ó: se você aspira receber, procure dar. Se você deseja a estima alheia, proporcione o apreço sincero aos seus semelhantes. Se quer auxílio, auxilie. Se aguarda compreensão, compreenda. Se algum de nós observa a presença do mal por fora, vejamo-lo por dentro, a fim de saber se não estamos em condição de estendê-lo. Se esperas desculpas às próprias faltas, esqueça, mas esqueçamos de todo o coração as faltas dos outros. Se a irritação nos destempera, silenciemos a palavra até que passe a tormenta da ira. Se você não aprecia respostas desagradáveis, não faça perguntas irreverentes. Se sonha elevar-se, eleve também os companheiros. Se dispõe de tempo a perder, ganhe tempo no trabalho ou no estudo. Desobsedar-se alguém, na essência, será libertar-se da sombra, e ninguém se livra da sombra sem fazer luz. André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Meditações diárias. Então, gente, desobsessão, essas técnicas aí são coisas, profilaxias, né? São coisas que ajudam a gente no momento da crise. É o exemplo perfeito, eu não consigo dar outro, que são os medicamentos, vão te ajudar, mas se você não tiver a mudança de comportamento, a reforma íntima que Kardec fala, de nada vai servir, você vai ser escravo da desobsessão sempre, sempre vai precisar da ajuda de alguém. E o agente da desobsessão é você, né? A ULI tem esse objetivo, que é que a gente se reconheça espírito, né? E espíritos são pessoas que erram, né? Então,
Menos julgamento, mais leveza, mais compreensão com o próximo, né? Aquele que te irrita, aquele fofoqueiro, aquele que te traz algum transtorno, olha para você e vê o que é, por que isso mexe comigo, né? Tem alguma coisa em mim ali que, quando essa pessoa chega ou fala isso, me incomoda, né? Vamos para a psicologia. Qual é a minha sombra aí? Né? Vamos compreender mais, porque compreensão, gratidão, trabalho no bem, tudo isso traz o nosso equilíbrio maior. Exercício diário, orai e vigiai. Não tem outra fórmula, né? Tudo isso são técnicas que a gente usa para que a gente vá se tornando cada dia melhor. Se você hoje pensar que há 10 anos atrás, hoje você está melhor do que há 10 anos atrás, você está no caminho certo. Faça essa pergunta aí interna. Como eu estava há 10 anos atrás, hoje eu me considero uma pessoa melhor? Há 10 anos atrás eu fazia coisas que hoje eu nem consigo imaginar que eu faria de novo? Então você está no caminho certo. Se você não percebeu nenhuma mudança nesses 10 anos, a luz está gritando, alerta vermelho aí, está na hora de mudar. Porque você só vai ter a mudança que você quer se você fizer essa mudança e jogar para o universo. O universo te devolve. Ok? E vamos parar de falar que o obsessor é espírito do mal. O obsessor é um espírito, são pessoas em conflito de pensamentos e convicto de que eles estão certos. E provavelmente eles estão. Certo? Ok? Combinado? Vocês ficaram muito quietos hoje. Eu achei que essa aula foi um tapa, né? Porque todo mundo veio aqui hoje achando que eu vou fazer para me livrar do espírito ruim, né? E descobriu que é trabalho, né? Trabalho interno. Não é isso? Toma que é seu, né? Pois é, toma que é seu. É isso, gente. Até o próximo sábado. Eu espero que não seja eu que vá dar aula para vocês, que vocês já estão de saco cheio de mim, né? Não, eu queria elogio, eu estava cavando elogio. Beijo. Luiz dizia, agora fora a parte, né? Luiz dizia que a minha mãe cavava elogio, sabe? Porque ela fazia um prato, ela dizia, a gente dizia, tá uma delícia. Ih, ficou salgado, ficou frio, ficou duro, ficou mole. Ela sempre botava um defeito na comida que ela fazia, né? Aí Luiz dizia, mas sabe cavar um elogio, né? Então eu agora fiz isso, a técnica do cavar elogio.